Tropa, bem-vindos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ranking dos File Cards, ou seja, qual dos personagens tem mais atributos, vamos lá? Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ranking dos File Cards. Na verdade a gente vai pegar o que está no File Card deles na caixa ou na internet, que tem essa opção também disponível, verificar quais são os níveis deles e tentar comparar aqui para ver quem que tem uma maior qualificação, ou seja, quem que é o cara mais qualificado, né? Esse vídeo foi solicitado por um dos nossos amigos aqui inscritos no canal, o Sam na Real. Obrigado, Sam. Depois que eu postei o vídeo do File Cards, né, de como é que lê, agora vamos seguir aqui para ver um pouquinho como é que está a classificação dos nossos personagens conhecidos, beleza? Será que tem mais Cobra? Será que tem mais Joe? Como é que tá? Bom, então a nossa ideia vai se basear naquilo que está impresso na caixa, né, no File Card da caixa, ou tá na internet, né? Às vezes não tem ficha, alguns personagens não tem ainda, não foram lançados, só foram anunciados. Então tem ficha deles na internet. E quando tem alguma discrepância, ou seja, os dados, as informações não estão batendo na ficha ou na internet, aí eu fiz algumas considerações aqui, mais para frente a gente conversa. Lembrando que a gente vai considerar para cada uma das 4 categorias que eles têm, né, o que é menos qualificado, né, o que é mais qualificado. Então ele pode ter um mínimo de 4 pontos, ou seja, 1 em cada uma das categorias, até o mais qualificado, que é 16, que ele pode ter 4 em cada uma das categorias. É essa que é a nossa conta. Bom, então vamos em frente, só para a gente definir alguns parâmetros aqui de como foi feita a minha análise, tá bom? Bom, eu utilizei bastante o website da Hasbro, que ela já disponibiliza essas informações lá, né? Tanto do File Card como de como ler os File Cards, né? Eu usei os File Cards que estão impressos nas caixas de todas as figuras lançadas até agora. Então já olhei para todas. Usei o File Card que está disponível na web, né? Para personagens que existem e personagens que ainda não foram produzidos, né? Que já existem significa que já foram produzidos, né? E que os que não foram produzidos. Em relação aos personagens que foram produzidos, eu considerei aqui nível do número 1, né? O primeiro personagem que foi lançado na linha, que é o Roadblock, que ele que é o número 1, até o número 64, que é o último que a gente tem aqui. E também considerei os personagens que estão na webs, mesmo aqueles que não estão lançados, né? Então tem lá personagens como o Doc, como o Blowtorch, como o Torch em si, que não foram saídos nem foram anunciados, mas tem a ficha deles lá, então eu peguei também, tá? O que eu não considerei aqui nessa minha análise? Não considerei a versão 00 do Snake Eyes, porque ela não tem file card, tá? Na lateral da ficha dele, da caixa, tem só uns dizeres ali em japonês, não tem file card, então não tem como medir, eu não considerei essa versão. Não considerei também as figuras do Retro Cardback, né? Aquelas figuras que foram lançadas no Walmart, que tem a cartelinha vintage parecida com a cartela antiga, aquelas também não tem file card com os números, né? Tem o file card antigo lá que tem a descrição, então aquela lá eu também não usei. E não usei a figura número 62, porque a 62 ela não existe, né? A Hasbro, quando ela divulgou a última linha dela, a última wave, ela pulou o número 62 por algum motivo. Esqueceu, eu acho, né? Não sei. Então não tem 62, então não está na minha análise também. Então eu acabei analisando 107 file cards, né? Todos que tinham disponíveis nas caixinhas, mais o que tinha na web, tá? Esse total dá 107, mas obviamente não tem 107 personagens, porque alguns tem mais de uma versão, como por exemplo o Roadblock tem 4 versões. Então eu peguei as 4 versões dele e comparei, na verdade 5 com a versão da web, né? Eu comparei para ver se estava igualzinho todos, se tivesse alguma discrepância, eu coloquei mais para frente aqui no vídeo pra gente, o que eu considerei. Então, para resumir, aqueles que tinham mais de uma versão ou aqueles que tinham mais de uma ficha, eu juntei tudo num personagem só, fazendo algum sentido ali para não contar a mesma pessoa mais de uma vez, né? Importante ressaltar aqui que eu não vou explicar como é que lê o File Card e nem quais são os símbolos, o que eles significam, tá? Isso tá feito lá, eu expliquei lá no vídeo do File Card. Eu vou deixar o link aí em cima, vocês clicam lá e assistam aquele lá primeiro, antes desse, então se você não viu, dá uma olhada naquele vídeo lá primeiro, para entender como é que tá a classificação, como é que foi feita, e depois volta aqui para entender como é que eu fiz essa conta. Senão talvez fique faltando uma informação aí para seguir, tá bom? Uns minutinhos aqui da atenção para nossos patrocinadores, gente. Por favor aí, Sherman, dá um recado pro pessoal. Se inscreva no canal. Pois é, pessoal, dá um like aí no vídeo, comenta esse vídeo também, compartilha e se inscreve no canal. Esse vídeo deu bastante trabalho, são 107 file cards, como eu falei para vocês.
Eu fiz bastante análise, tem bastante coisa aqui que teve que exigir uma pesquisa grande, então dá uma ajudinha no canal, dá uma força pra gente, se inscreve no canal e deixa o like, tá bom? Vamos lá então. Bom, algumas considerações que eu fiz aqui, ó, e algumas coisas que estavam discrepantes entre uma versão e outra. No Alley Viper, a caixa dele mostra esse ícone desenhadinho de uma granada de fumaça, que é o que está em cima ali, né, no canto superior esquerdo. Mas esse símbolo não existe no website da Hasbro disponibilizado, então é um símbolo que não existe. Então eu usei aquilo que está na web, que é esse raiozinho, que é o Vanguard. Então vou usar o que a setinha verde está indicando, é aquilo que eu vou usar quando eu tiver uma discrepância. Na partezinha de baixo está falando do BAT, né? E aí o BAT está mostrando esse símbolozinho redondo, aí parece um globinho. Esse globinho também não existe, então eu estou usando aquilo que está no website da Hasbro, que diz que ele é Environment Specialist. Então estou usando esse. Seguindo à direita em cima ali no meio, o Cobra Officer também ele tem um logotipo ali que na verdade está errado, é uma junção de dois ali, tem o Infiltration mais o Hand-to-Hand Combat. Isso eu falei no meu outro vídeo lá do Filecard, olha lá. Mas na versão Python Patrol dele tem um logotipozinho que é esse do olhinho, que é o Stealth. Então eu usei esse do Stealth em vez de usar a versão regular, já que a versão regular eu não sei se é Hand-to-Hand ou se é Infiltration. Então eu usei o Stealth para ficar igual. Em relação ao Viper, aí tem uma diferença entre a versão web Python Patrol e aquela versão que saiu no Tripack, né, aquele pacote, aquela caixa que vem com 3 personagens. Essas 3 são diferentes da versão que aparece no Cobra Eyes, né, a primeira versão dele que saiu. O símbolo é o mesmo, que é o Suit Folder, né, que é o soldado padrão, só que a classificação para eles, na caixinha da primeira versão que saiu, ele está como nível 1, e nas outras versões ele saiu como nível 2, então eu usei a versão do nível 2 para ele. E o Firefly também tem esse mesmo problema, né? Na caixa ele aparece como uma graduação de nível 2 para explosivos, e na web ele está como nível 3, então eu usei o nível 3 também, porque afinal de contas o cara é um sabotador, deveria ter um nível maior em explosivos, né? Indo adiante aqui em relação aos Joes, aqui à esquerda, o Outback tem o mesmo problema do BAT, né? Ou seja, aquele logotipo do globinho ali, ele não existe. E se a gente olhar ele na versão regular, que não saiu ainda, mas já tem a foto da caixa, ele tem esse desenho do Environmental Specialist. Então eu usei esse também como padrão, tá? Já que o globinho não tem. Em relação a esse globinho, um comentário que foi feito no vídeo anterior, feito pelo nosso amigo Denis Matias, que também é inscrito no canal, ele colocou uma consideração interessante. Ele falou: Juca, será que esse globinho não é um logotipo, um desenho padrão, feito somente para marcar espaço na hora de imprimir e depois, quando vai passar para o layout final, ele não é substituído pelo logotipo original? Ou seja, será que não é só um desenho de trabalho que é feito ali para medir a caixa, quando monta o layout pelos desenhistas ali, pelos projetistas da caixa, e depois mais para frente troca o logotipo pelo desenho certo e acabaram esquecendo nesse caso? Acho plausível, pode ter acontecido isso mesmo, né? Mas como eu não tenho informação, então eu usei da versão regular em vez de usar da versão Tiger Force. Seguindo na versão para baixo aqui, na versão do Stalker, na caixa dele ele tem esse logotipo com essa maletinha. Essa maletinha significa o Rescue, né? Resgate. Sendo que na web ele tem esse desenho aqui, que é essa cruzinha, que é médico. Eu usei a versão do médico em vez da versão do resgate, porque de acordo com a primeira ficha dele do Vintage, lá da Hasbro, em 1982, ele saiu que a segunda especialidade dele é intérprete e médico. Então, como ele é um cara médico, eu botei ele aqui como médico também, nível 1 em médico e não em resgate, tá? Então eu usei a função médico para ele. Seguindo aqui a versão da Helix, e essa aqui acho que é uma comida de bola, né? Das quatro categorias que ela tem são duas categorias que são função, né? Função de todos os personagens tem uma só, ela tem duas, ela não tem skill, e imprimiram, né, ou colocaram na caixinha duas funções para ela, que tá errado, né? Uma essa primeira, que é o Covert Ops, né, ou as operações secretas, e o de baixo é o Marksman, né, que é o atirador de elite. Então ela tem duas funções, né? Estranho. Eu marquei as duas, mas na prática não faz muito sentido. Ela não tem cartela ainda, ela só foi anunciada. Então quando sair a gente vê se vocês vão manter esse problema aqui ou não, ou realmente foi só um erro aqui na hora de colocar no website, tá bom? E seguindo pro Gung-Ho, né, acontece de novo, né? Na caixa dele ele tá como Environmental Specialist Jungle, né, específico, né? E na web ele tá só como Environmental Specialist. Então eu usei a versão Jungle porque faz mais sentido. E no quadrinho descrito em cima ali, o que eu considerei também foi a unificação, né? Ou seja, se o personagem tinha mais de uma versão, né, de regular
ou regular Tiger Force, ou regular Python Patrol, Mad Marado, etc. Eu coloquei tudo junto, criei um personagem só e tentei unificar todas as versões que tinha, né? Considerei também que o Cobra Trooper, que é o número 12 que saiu, e a versão também tem ele na web, e o Cobra Infantry, que é o número 24, são o mesmo personagem. Então eu só considerei o Cobra Trooper uma vez. Mesma coisa com o Red Ninja. Red Ninja é o número 8, né, que saiu da nossa coleção, o Ninja Vermelho. E na internet ele chama Red Ninja Viper. Então eu acho que é a mesma figura, eu considerei como uma figura só. Então não tem duas vezes esse cara aqui, assim como não tem o Cobra Trooper e o Infantry, eu coloquei tudo junto, tá bom? Então, sem mais delongas e churumelas aqui, sem ficar enrolando, aqui está o quadrinho dos caras que são os mais bem treinados para os mais não tão bem treinados assim, né? Então eu dividi aqui o quadro, na parte de cima são os Joes e na parte de baixo são os Cobras, né? E aí eu contei, né? Eu somei qual é o valor de cada uma das categorias que eles têm e cheguei nesses números. Os nomes que estão em amarelo são os personagens que não foram fabricados ainda e nem foram divulgados, né? Bom, chegando à conclusão aqui, a gente vê então que o cara mais bem treinado dos Joes é o Snake Eyes, seguido do Roadblock e da Akiko, né? Estranhamente, essa Akiko já chegou nível super alto ali, né? Não faz nem muito sentido, nem o personagem que existe, né? Na linha, né? Foi criado só pro filme, bem ruim, né? E nos Cobras, o que faz todo sentido, o Serpentor ser nível 16, né? Porque ele foi construído via DNA ali, a junção dos caras mais importantes da história. Se você não conhece, dá uma olhada no card aí em cima que conta a história do Serpentor. E aí seguido do Fireflow, Storm Shadow e o Zertan, e aí Cobra Commander e os Gêmeos, e assim vai, né? Descendo. É bem interessante aqui em relação aos Cobras, né, que eles começam com um nível bem baixinho no Cobra oficial e o Trooper. Tá bom, ok, né? O Cobra Trooper, né, o soldadinho padrão, ele é um cara bem básico, né? Tem um em cada categoria, mas o Cobra oficial ele deveria ter um pouquinho mais, né? Deveria ter pelo menos um nível 2 em alguma coisa, né? Ele tem níveis diferentes, tá? Então aqui é uma análise interessante. Porque o Cobra Trooper nível 1, na primeira categoria ali na função, ele é Foot Soldier, né, que é o soldado padrão. E já o Cobra Officer, a primeira função dele é liderança, é o líder. Então a gente subentende que ele tem também o Trooper, né, porque uma vez ele foi Trooper e agora, né, ele passou, Foot Soldier, ele passou a ser oficial. Não sei. Mas poderiam ter pensado um pouquinho melhor, né, em alguma categoria, né. Em relação ao Viper tá bem estranho, né? Porque o oficial ele tem 4 de classificação, mas quando você passa pro soldado Viper, ele tá com 6, né? Você soma 6, ou seja, o Viper é bem mais... O Viper soldado, ele tem mais qualificação do que o oficial, né? Aí é se pensar. Me surpreendeu aqui em relação ao Crimson Guard, porque em teoria fala-se bastante que ele é um guarda de elite, né? Super Elite, que responde direto ali para os Gêmeos que estão lá na categoria 13, né, na contagem número 13. Eu achei que esses caras, os Crimson Guard, podiam ser mais para cima aqui, né? Tem uns 10 ou uns 9 ali, faria mais sentido, né? Ali como o Bat, por exemplo, ou como o próprio Alley Viper, tá vendo? Aqui faz sentido o Alley Viper tá no nível 10 e o Sand Scorpion no nível 10 também, porque eles são especializações do Viper, né? Se a gente depois ler a ficha deles lá, a gente vê que os melhores caras, né? Os soldados que mais se especializaram, que mostraram mais competência em algumas áreas, eles estando como Viper, eles foram promovidos a Viper especiais. Então o Alley Viper, Night Viper, Techno Viper, Tele Viper, todos os Vipers são, como eu já tinha falado no próprio vídeo do Viper, eles são melhorias, né? Eles são os caras que são de ponta e são mais capacitados. Então o Alley Viper está no nível 10 e o Sand Scorpion, que é uma figura que não existe, mas parece ser um Viper do deserto, não. Ele também está no nível 10. Legal, faz sentido. O Bat nível 9, ok, ele é um androide, né? Eu posso pôr o que eu quiser. Os três Dreadnoks estão juntos ali, o Buzzer, o Reaper e o Torch no nível 8, então tá bom, também faz sentido, né? Pelo menos eles estarem ok, né? Você vê que a Zarana tem mais competências que eles. E os ninjas ali também, né? O Blue Ninja e o Red Ninja também estão no nível 7 ali, tá? Ok, faz sentido pra mim, tá tudo bem.
Em relação aos Joes, e aí tem algumas coisas bem complexas, né? Primeiro que o Rock'n'Roll tá muito baixo esse nível dele, né? Ele tá com uma especificação muito fraquinha. Tomara que quando sair a cartela dele melhorem isso, né? Porque ele tem duas categorias que ele só tem nível 1 e tem duas categorias que tem nível 2. E é um personagem que a gente gosta muito e tem bastante história nos quadrinhos, né? Então não faz muito sentido ele ser nível 6, né? Tá aqui como classificação 6 nessa soma. Tá muito ruim, né? Assim como o Doc também e o Stalker no nível 9, né? Porque assim, o Doc é médico, né, cara? E assim, será que deveria ter mais níveis, né? E o Stalker é sargento, né? Não deve ser um sargento no nível 9, né? Ele deveria estar mais pra cima, junto com outros ali, né? Mas de forma geral, chama a atenção que né, vamos desconsiderar o Rock'n'Roll. Mas você vê que minimamente o cara tem que ter um atributo ali somado no valor 9 para começar a ser um Joe, né? Como o Doc e o Stalker. Sendo que nos Cobras o mínimo é 4, ou seja, um em cada um, né? Um em cada categoria. Faz sentido, já que os Joes são uma equipe de elite, né? Não faria sentido ter nego nível 4, 5 ou 6, como tá errado aqui o Rock'n'Roll. Né? Já o Cobra não, ele pega qualquer pessoa da rua ali, paga um salário pro cara e o cara pega a arma e vai embora, né? Então, achei que faz sentido os níveis dos Joes serem mais consolidados ali, mais aglutinados na parte de cima da tabela, e do meio para cima, né? Em relação ao nível dos Cobras, que está mais distribuído. Mais embaixo, né, dos Cobras eu tenho mais soldados, né? E do meio para cima eu tenho os personagens individuais ali, né? A Baronesa, Crockmaster, Destro, o Major Blood e assim vai, né? Fora os Dreadnoks, estão no 8 ali. Mas ainda faz sentido, né? Mas é bem interessante esse quadro. Eu também não esperava esse resultado aqui não. E agora é ver o que vocês vão fazendo, né? Então assim, não teve discrepância, né? O Snake Eyes ele tem 5 versões, considerando a da web. As 5 Firecards estão iguais, né? O Roadblock também tem 5 versões, os 5 estão iguais. O Destro tem 4, os 4 estão iguais. O Comandante Cobra também tem 5 ou 6, também são todas iguais. Então, coerentes, né? Alguém está olhando no site, no banco de dados, para fazer a caixinha de todas as versões, está ficando tudo muito parecido. Eu posso fazer depois um vídeo detalhando um pouquinho mais quais são os atributos que são mais usados, como por exemplo a gente sabe que equipamento, né, que é o Gear, a categoria número 2, o que mais tem é gente com Light Weapons, né, armas leves. É o que mais tem. Será que fazia sentido? Será que não faz sentido de espalhar mais as pessoas, né? Ou seja, todo mundo é super bem treinado em pistolas? Será que ninguém treinou em alguma outra arma? Mesmo os caras que têm armas grandes, eles têm sempre Light Weapons como o seu gear preferido. Eu posso fazer um vídeo depois de detalhes sobre como é que está essa contagem aqui por classificação, quais são as especialidades que tem mais gente, as que tem menos gente, a que eu acho que deveria estar num lugar e está em outro, está errado, né? No meu ponto de vista está errado, e assim vai. Beleza, gente? Então era isso, obrigado por chegar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e yo, Joe!